Olá, turma, tudo bem com vocês? Nós iniciaremos hoje o estudo, então, da função quadrática, né? A função provém da equação de segundo grau, onde vocês aprenderam já lá no nono ano a calcular a Bhaskara, tá? Então, aqui vai o formato dessa função, tá? Ela precisa sempre estar nesse formato aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, onde o único coeficiente que não pode ser igual a zero é o a, caso contrário, ele perde a característica de função quadrática, né? Porque o a leva o x ao quadrado, então caso o a seja zero, eu não terei o x ao quadrado e aí não temos a função quadrática. Os números, então, a, b e c são os coeficientes da função, tá? E aqui nós temos um exemplo de uma função quadrática, então. Neste caso aqui, ó, o nosso a é 2, nosso b é 3 e o c menos 15. Valor de uma função quadrática. Então, eu posso calcular o valor dessa função caso eu tenha um valor para x. Então, aqui nesse caso, ó, eu tenho a função f de x igual a 5x menos x ao quadrado. Notem, pessoal, que aqui ó, a função ela não está nessa ordem que foi apresentada aqui do formato original dela. Então, aqui o meu primeiro coeficiente é o b, que vale 5, e o segundo, então, aqui é o a, que vale menos 1. Tá? Se o x for igual a 2, o valor dessa função é 6. Né? Repara comigo aqui, então, 2 ao quadrado, né? 4, só que é menos 4, então 5 vezes 2, 10, menos 4, 6, tá? E aqui, pessoal, ó, super importante essa parte, está destacada. Conhecendo três valores distintos de uma função quadrática, né? Podemos estabelecer a lei de formação dessa função. Como que acontece? Então, como nós fazíamos na função afim, né? Que nós precisaríamos ter duas equações para calcular a lei da função. Como eu tinha as incógnitas A e B, aqui eu tenho as incógnitas A, B e C. Então, três variáveis, né? Três equações. Tá? Então, isso que a gente vai fazer bastante, vocês precisam praticar e lembrar dessa parte aqui. Exemplos, tá? Então, vamos determinar a lei da formação da função quadrática f, sabendo que f de 0 é igual a 2, f de 2 é igual a 12 e f de menos 1 é igual a 6. Aqui, pessoal, é um típico exemplo, então, para descobrir a lei da função. Né? Eu tenho três valores aqui, ó. Então, esse f de 0, se o meu x for 0, o valor da minha função será igual a 2. Se o meu x for 2, o valor será igual a 12. E se o meu x for menos 1, o valor será igual a 6. Então, pegando esse modelinho aqui, ó, esse esqueleto da lei da função, vamos substituir agora, ó, certo? Então, se f for 0, a função vale 2, aqui a gente já consegue descobrir o valor de c, ó. C é igual a 1. Vamos chamar essa aqui de equação 1. O outro caso aqui, f de 2 é igual a 12, ó, substituindo então x por 2. Calculando aqui, ó, encontramos 4a mais 2b mais c igual a 12. E a última, se o x for menos 1, substituindo então, temos a menos b mais c igual a 6. Temos as três equações, sendo que a primeira já nos traz o valor de c. E agora, basta substituir então esse c que vale 2 nas outras equações. Ó, agora nós só trabalhamos com duas equações, sisteminha de duas equações, como vocês estão acostumados a realizar. Tá? Simplificando aqui, ó, passando 2 para o outro lado, né? E nós temos este sistema. O método mais prático e rápido para resolver aqui é o método da adição, onde eu multiplico a equação de baixo aqui por 2, e o meu b zera, né? Zerando b, eu tenho a igual a 3. Descobrindo o a, só falta substituir aqui em qualquer uma das equações. Ó, aqui foi a equação mais simples, né? Então, a vale 3, menos b igual a 4. Tá melhor aqui a gente deixar o b, né? Passar o b para o outro lado, ou multiplicar por menos 1.
Mas enfim, o valor de b é menos 1. Encontrei os três coeficientes, né? E agora é só colocar na lei da função no lugarzinho correspondente a cada um. Ó. Meu a é 3, aqui está ele, junto com x ao quadrado sempre. O b é menos 1, não precisa aparecer aqui, porque o x já faz o papel de 1x, né? E o c vale 2. Está pronta essa lei da função, onde eu tinha 3 valores aqui, né? Foram calculados. Agora nós temos uma função quadrática, onde o meu a aqui, ó, vale x, vale 1, né? Meu a também está fora de ordem, ó, pessoal. O meu b vale 1/3 e o meu c vale 1/2. Letra A, o que ele está pedindo aqui? Calcule g de raiz de 2. Então, toda vez que nós temos um valor entre parênteses ali, tá? Lembre que a função sempre vem, ó, g de x. Então, se no lugar aqui desse x eu tenho raiz de 2, isso significa que eu preciso substituir o x por raiz de 2. Então, vamos lá, ó. 1/2 não tem x aqui, ó, mais raiz de 2 sobre 3, mais raiz de 2 ao quadrado. Aqui eu vou simplificar o expoente 2 com o índice da raiz. Então, essa raiz aqui cai fora, tá? Somando, então, 2 inteiros com 1/2, realizando o MMC, eu fico com 5/2, mais raiz de 2 sobre 3. Então, esse é o resultado, tá? Vocês podem apresentar, agora fazer, aliás, o MMC, né? E apresentar o resultado nesse formato aqui. Certo? E a letra B, eu quero saber, então, x, tá? Para g de x igual a 1/2. Então, neste caso aqui da questão B, eu preciso descobrir quanto vale o x para que essa função tenha valor de 1/2. Substituindo, então, aqui, ó, copio toda a lei da função dada, igualo a 1/2, certo? Resolvendo, ó, passando esse 1/2 para o outro lado, ele simplifica com o 1/2 que estava positivo, esse cara aqui veio negativo, né? Zerou. E agora nós temos um termo que tem x sobre 3, outro que tem x ao quadrado. Fator comum aqui, o x, coloco em evidência, sobra 1/3 aqui, ó. Esse x aqui ficou aqui na frente. Então, x sobre 3 dividido por x resta 1/3. X ao quadrado dividido por x resta somente x elevado no expoente 1, tá? Quando eu tenho uma multiplicação de dois produtos que resulta em 0, obrigatoriamente um desses termos precisa ser igual a 0. Então, aqui, ó, para x igual a 0, esse x aqui eu igualo a 0, e esta parte aqui que está dentro do parênteses eu também igualo a 0, e passo 1/3, então, para o outro lado, que vai ficar x igual a menos 1/3 e x igual a 0. Tá? São esses os valores, então, de x. Outro exemplo, para que valores reais de p a função dada por, né, é quadrática. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós precisamos ter bem claro que, para a função ser quadrática, o único coeficiente que não pode zerar é o coeficiente a. Quem está fazendo o papel do coeficiente a aqui? P menos 3, que multiplica p mais 5. Então, nós sabemos que se um desses carinhas aqui, ó, se um desses parênteses der 0, já vai zerar aqui o meu coeficiente a, porque qualquer coisa multiplicada por 0 é igual a 0. Então, ó, eu posso trabalhar cada parênteses individualmente. P menos 3 precisa ser diferente de 0. P precisa ser diferente de 3. 3 foi para o outro lado positivo, P é diferente de 3. Porque se o P for igual a 3 aqui, ó, zera esse parênteses aqui. E quem zeraria esse parênteses aqui? Ó, o menos 5. Então, eu chego à conclusão que para que essa função seja quadrática, o meu P pode assumir qualquer valor, com exceção de 3 e menos 5, tá? Com P pertencente aos reais. Próximo exemplo, então, aqui eu tenho uma peça metálica, né, construída conforme o molde representado abaixo. Isso aqui é uma fração de uma circunferência, dá para notar, né, parte arredondada aqui.
R de raio, tá? Sabendo que a lei que relaciona o raio de medida R desse molde à área da figura é igual a de R igual a πr ao quadrado sobre 4. E considerando π igual a 3,14, determine a medida do raio para que a área da peça seja igual a 25 centímetros quadrados. Então, nesse caso aqui, eu quero descobrir quanto que seria o meu R, né? Para que o resultado desta área seja igual a 25. Então, tudo isso aqui, ó, precisa ser 25. Substituindo, ó, πr ao quadrado sobre 4 igual a 25. Esse 4 que está dividindo passa multiplicando, e o π que está multiplicando o r vai passar dividindo. Nós temos que deixar a incógnita r, né, que é o raio isolado, porque é quem a gente precisa descobrir. Aqui o raio vale, o π, aliás, vale 3,14. Já coloca no denominador. 25 vezes 4 aqui, 100, né? Dividido por 3,14, 31,85 aproximadamente, que a raiz aproximada também é 5,64. Medida aproximada desse raio, então, do molde. O gráfico da função quadrática. Então, vocês já sabem que esse gráfico ele é uma parábola, né? É sempre uma curva. Então, essa parábola ela pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Quem nos dá essa indicação de como essa concavidade ficará no gráfico, tá? É também o meu coeficiente A. Olha ele aqui, ó. Então, vamos ver qual é a definição para saber a concavidade da parábola. Se o meu A for maior do que zero, tá? A concavidade da parábola é voltada para cima. Então, pessoal, aqui é fácil de fazer a associação, ó. Se o meu A é maior que zero, ele é positivo, certo? Se eu estou positivo, eu estou feliz, ó, a carinha feliz. A boquinha do emoji lembra a concavidade da parábola voltada para cima. Se o meu A é menor que zero, se eu estou negativo, eu estou triste, né? Então, aqui a concavidade da parábola é voltada para baixo. Olhando sempre para a boquinha do emoji. E aqui nós temos alguns exemplos, então, dos gráficos. Ó, já vamos reparar isso que nós aprendemos há pouco. Olha o nosso A aqui positivo, tá? O 2 positivo, concavidade voltada para cima, carinha feliz, tá? E agora nós temos aqui, ó, 2x ao quadrado mais 4. Esses valores de x aqui foram atribuídos aleatoriamente. Vocês já construíram gráficos e sabem que a gente atribui os valores para x e calcula o y, né, ou a função, em função desses valores de x. Então, aqui, se o meu x for zero, ó, se o meu x for zero, o meu y será 4, tá? Então, ó, x0 aqui, no eixo bem na origem, tá? O meu y4 aqui, no eixo das ordenadas. Se o meu x for igual a 2, o meu y aqui, substituindo aqui na função, ó, eu tenho um y que vale 12. Então, sobe aqui o par ordenado, encontro mais um pontinho aqui da minha parábola. Preciso pelo menos 3 pontos, tá, pessoal, para fazer a parábola. E aqui, atribuindo x igual a menos 2, o meu y resulta em 12 também. Por quê, né, pessoal? Porque aqui eu tenho o sinal de menos no 2, que elevado ao quadrado vai fazer com que eu fique com o valor de mais 4. Que base negativa expoente par resulta em positivo. Outro exemplo aqui, ó, também vamos destacar a concavidade voltada para baixo, ó, a carinha triste, né? Meu negativo aqui no coeficiente A. Se o meu x for zero, isso aqui tudo vai zerar, ó, eu terei y igual a menos 2. Então, se o x é zero, o meu y vale menos 2. Aqui está ele. Tá? Se o meu x for menos 2, o meu y vale zero. Que é este ponto aqui. E se o meu x for menos 4, substituindo aqui na função, o meu y vale, se o meu x for menos 4, o meu y também vale menos 2. E agora, então, o último exemplo.
Se f, seja f a função quadrática definida por f de x igual a m menos 3, x ao quadrado mais 2x menos m. Primeiro, então, letra A. Analisar a concavidade da parábola que representa f em função de m. Vamos resolver a letra A primeiro. Então. A concavidade depende do sinal do coeficiente A da função, como nós já vimos antes. Então, vamos verificar aqui, ó. Quem é que está representando pelo papel do meu A? O m menos 3, tá? Então, para a parábola ter concavidade voltada para cima, m menos 3 precisa ser maior que 0. E m precisa ser maior, então, que 3 positivo. Então, esse 3 passou para o outro lado da desigualdade, com operação contrária. Se o meu m for maior que 3, eu tenho a concavidade voltada para cima. Aí fica positivo. E caso o meu m seja menor, né, meu a seja menor do que 0, então m menos 3 precisa ser menor que 0, m precisa ser menor do que 3, para que a minha concavidade, então, seja voltada para baixo. A letra B aqui está pedindo para que verificar se existe algum valor de m que faça o gráfico da função passar pelo ponto 0 e menos 3. Lembra, então, que aqui o par ordenado, pessoal, sempre o 0 faz o papel do x, né? O primeiro termo é o x e o segundo termo é o y, tá? O y é menos 3. Substituo, então, ó, nessa lei de função, todo lugar que aparecer x, vou substituir por 0, e igualo depois tudo aqui no lugar dessa f de x, coloco menos 3. Então, vamos lá, o menos 3 aqui, m menos 3 vezes 0, isso aqui tudo zerou, aqui zerou também, eu tenho o quê? Menos m igual a menos 3, e fica m igual a 3, tá? Mas espera aí, o que que acontece? Se o meu m for igual a 3, ó, notem aqui em cima que se o m for igual a 3, o que acontece com o meu coeficiente A? Ele zera, né? Então, eu não posso ter o coeficiente A com o valor igual a 0, caso contrário, não se caracteriza a função quadrática. Portanto, então, a conclusão é que não existe m pertencente aos reais, tal que a parábola passe pelos pontos 0 e menos 3. Certo? E era isso por hoje, pessoal. Vocês têm exercícios para resolver, então, desse conteúdo no livro de vocês. Segue no roteiro as indicações. Fiquem bem e até a próxima.